Onde é que se vê? 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 Palavras para quê? Já toda a gente sabe onde é que se vê. A emoção está de volta e já todos sabem onde é que se vê. Onde é que se vê? É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV, adere já na tua box. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Passo Interior. Novamente aqui o meu amigo Pedro, não é? Os dois do costume. a dupla do costume. Hoje, mais um episódio. Vamos falar sobre o que se passou neste fim de semana e neste início de semana, não é? Ontem tivemos aí um Benfica Rio Ave que também é importante comentar. Temos aí mais alguns temas. Vamos trazer cada um aí um destaque deste fim de semana, quer do futebol português, quer do futebol se calhar mais alternativo. Mais internacional. Que tu gostas. Olha, se calhar vamos começar pelo Benfica, temos mais para analisar, não é? São dois jogos. Pode ser. Um jogo em Vila das Aves. Não queres falar desta alteração do Sim, plano olha, e do temos aqui uma alteração aqui no estúdio, estamos sempre aqui a tentar inovar. Pá, metemos isto um bocadinho mais clean, com menos informação para se calhar também mais agradável de ver, não é? Sim, senão também era muita coisa. Yeah. Nós já Sim. ocupámos que chega. Assim, acho que Não, mas o resto. melhor. Acho que fica melhor. Olha, se calhar começar pelo Benfica, um jogo em Vila das Aves mais difícil um bocadinho do que o que se estava à espera. O Aves também muito frágil, sem treinador, estava o Fábio Espinho como treinador no banco, aguentou-se bem na primeira parte. O Benfica que desbloqueou o jogo de uma forma já um bocadinho não era esperada ali. Foste fazer o jogo? Não, fui nesse dia, estava onde? Eu nem sei. Foste fazer o derby do Minho, sim. Estava em Guimarães e pá, o Benfica depois consegue na segunda parte uma vitória tranquila. Depois Sentiu-se o dedo do Mourinho. o dedinho, só um dedinho do Mourinho. E depois na terça-feira ontem já é um jogo muito diferente. Por onde é que queres começar? Se calhar começamos pelo ABS. Acho que o Benfica acaba por fazer um jogo tranquilo e era o que estava à espera. Também já falámos aqui desde o início. O ABS é se calhar o principal candidato à descida este ano, apesar de no final do mercado até ter conseguido compor mais o plantel e ter ali meia dúzia de jogadores interessantes. Tem-se notado as grandes fragilidades do plantel ABS. Fala-se do João Pedro Sousa, não sei se já foi confirmado. Foi oficializado, regressou o Gustavo Assunção agora também. O efeito de João Pedro Sousa estava a regressar. Vamos ver como é que será agora o resto da época do ABS. Vamos ver se o João Pedro Sousa é o último treinador da época do ABS, se ainda não vai rodar a cadeira outra vez. É um treinador que eu gostei do trabalho dele no Famalicão. Da primeira vez? Sim, do primeiro trabalho de João Pedro Sousa no Famalicão. É o início do projeto Famalicão, é com ele. Acho que é ele que sobe também. Já não tenho certeza. Ou então faz a primeira época. Ele faz a primeira liga. Época, sim, não é ele que sobe. E na altura o Famalicão jogava um futebol interessante e acabaram por aparecer jogadores que o Ugarte está no United, o Pote está no Sporting, Tony Martínez foi para o Porto, depois na altura. Noan Pérez também era dessa época do Famalicão. Havia muito talento. Sim. O próprio Racites. Depois também estava lá o Racites nessa época. Tinha uma equipa muito interessante mesmo. Acho que esse Famalicão estava muito bem apetechado. Era forte. O próprio Gustavo Assunção, que na altura era uma das referências. Ele levou 7 do Vitória. Levou 7 e na última jornada perde aos 92 o quinto lugar. E perde acesso à Europa. Na Madeira. Sofre um gol aos 92 contra o Marítimo e perde a Europa. Mas o Benfica, acho que aí foi, lá está, um jogo controlado e principalmente na segunda parte o Benfica conseguiu ser ainda mais superior, mas acho que era o que estava à espera. Se o Benfica tivesse perdido pontos em Vila das Aves com o ABS sem treinador, aí é que seria um autêntico escândalo. Ontem já não foi bem o mesmo. Claro que o Benfica superior no jogo e no jogo todo, o Rio Ave poucas vezes conseguiu chegar à baliza do Benfica, mas notou-se os fantasmas desta equipa do Benfica, da falta de criação, a falta de oportunidades realmente perigosas criadas pela equipa do Benfica. E claro que o Mourinho está no início do seu trabalho e não é por este empate que o Mourinho terá o não sucesso no Benfica, mas acaba por se colocar aqui numa situação frágil. Está perto de ir ao Dragão e perde no Dragão, fica a 7 pontos, ganha no Dragão, fica a 1 e está o problema resolvido. E acho que o ponto fulcral aqui é que são dois empates seguidos em casa. Sim. E estão equipas que, pronto, não são equipas. Santa Clara ficou em quinto lugar o ano passado. O Rio Ave está longe de ser uma grande equipa, mas é uma equipa com bons jogadores. Mas é das equipas que menos tenho gostado de ver.
Sim. Também, eu por acaso, já vamos falar disso aí à frente, mas eu tive em Vila do Conde também no jogo do Porto com o Rio Ave. E o Rio Ave, aos 15 minutos, Estava morto. Estava derrotado, nem conseguia correr. O Cleiton fez um jogo miserável e o André Luiz também. Provavelmente também foi por isso que ficaram no banco neste jogo na Luz. Entraram a tempo de fazer estragos, Sim. não é? Entraram a tempo de ainda conseguirem salvar um ponto. Mas em relação ao jogo de Vila das Aves, não vi muito, mas pareceu-me uma vitória natural do Benfica. O Benfica, se calhar com o Bruno Lage, também tinha vencido aquele jogo, porque acho que o contexto era muito favorável para o Benfica, principalmente depois com o Mourinho, contexto ainda mais favorável, os adeptos em apoteose, Sim, claramente. estava aquela aura à volta daquele Sim, jogo. sim. Era difícil o Benfica perder aquele jogo, eu acho. E agora em casa, se calhar, um excitamento muito grande também. E Estreia em uma casa do festa Mourinho. enorme antes do início do jogo. Sim. Um ambiente na Luz que se achava Houve que aquela seria homenagem para, dos No Name também. que seria para um dia de festa e acabou por ser estragado pelo André Luiz ali ao minuto 91. Eu vi o jogo, o que me pareceu foi o Benfica na primeira parte muito permissivo, jogar muito devagar e depois no segundo tempo a entrada do Luque Bacchio mexeu com o jogo, apesar de eu achar que o Luque Bacchio não fez um bom jogo, perdeu muitas bolas, mas chamou a responsabilidade a si e ele E pediu a bola. com atitude. Sim, ele pediu muitas vezes a bola, quis resolver e se calhar das 6, 7 ocasiões que pediu a bola e foi para cima, uma resultou e deu golo. E é isso também. É um jogador velocíssimo, muito forte na mudança de velocidade, define mais ou menos, não é um jogador que define muito bem, mas tem aquela capacidade de puxar para dentro e tentar rematar. Talvez, pronto, agora estou um bocadinho com ironia, talvez fez o pior primeiro remate de sempre no jogador no clube. Não sei se tu viste. E é o primeiro remate dele no jogo, ele entra, passado um minuto, a bola vem para ele, puxa para dentro, Por acaso não e vi saiu esse, uma não. rosca para a linha lateral, a bola nem para a bandeira de canto foi. Não sei se é o primeiro E aqui toque na bola. meteu no ar que a bola saiu entregue. Não sei se é o primeiro toque na bola de um jogador desta época. Não sei se te lembras do Paulo Vitor quando entra na pré-época no Vitória. Ainda estava no Vitória, agora está na ABS. Não lembro por E acaso. na pré-época fomos ver o jogo, foi contra o Celta, em Barcelos. Sim. E ele recebe, tenta parar sem desmarcação e manda a bola à bancada. E mete a bola na bancada, já sei. Foi uma saída de bola até. Foi. Uma saída de bola. Início da segunda parte. E acho que o Benfica teve dificuldades na criação, apareceu esse lance do Luque Bacchio muito bem, a mudar a velocidade e assistir o Sudakov, que é um belíssimo jogador. Sim, e que houve ali fases do jogo, que eu não vi o jogo todo, fui vendo partes do jogo, e houve ali fases em que o Sudakov claramente parecia ali uma pérola no meio Sim. daquela escuridão que estava a ser o jogo do Benfica. E acho que é um jogador muito interessante, claro, foi caro, já falámos disso aqui também. Mas agora é jogador do Benfica e tenha gostado do que gostar, Claro. é importante para o plantel. E parece-me claramente que vai ser um dos jogadores mais importantes do Benfica esta época. E acho que, claro que o Benfica não deve fazer a equipa à volta de um jogador, mas acho que deve ter sempre em conta o Se tiver Sudakov. de escolher um jogador para montar a equipa à volta dele, tem que ser o Sudakov. Eu acho que é o Sudakov. Não pode ser, por exemplo, ontem vimos muitas vezes o Barrenechea desposicionado, completamente a equipa a atacar, e ele estava mais preocupado em ir para a frente e tentar fazer rupturas do que propriamente em ser aquele terceiro defesa, porque o atrás do Benfica tem que estar sempre projetado, Sim. ser aquele terceiro defesa e muitas vezes a desproteger o meio campo e aquele espaço entre o meio campo e a linha defensiva. O Rio Ave optou por jogadores mais para jogar do que propriamente para Para o contrato. acionar. E isso também, pronto, jogou o Aguilera, o Notói também fez um bom jogo, jogou o croata na frente, o Spikic, acho eu, nunca tinha visto. Também achei um jogador interessante, bom de bola, não é um jogador, é um jogador que acelera com bola, mas não é um jogador para acelerar sem bola. E depois, numa fase em que o Benfica já estava mais desgastado, em que se calhar não teve as devidas salvaguardas depois de fazer o golo, tentou continuar a atacar e a partir o jogo, e não podia ter acontecido isso. Acho que o Benfica devia E ter o tido mais Mourinho controle fala do jogo. disso, mais ou menos. Não tanto Depois não vi a conferência de do partir o Mourinho. jogo, mas de alguma ingenuidade dos jogadores do Benfica no lance do golo do André Luiz. Sim, acho que é muito esse aspecto do Barreira cheia de saltar muito ao homem e esquecer-se Eu acho que até foi mesmo nisso que ele falou. da questão de fazer as compensações mais atrás. E ele quis saltar ao homem
o Benfica ficou desposicionado E acaba por. e depois também uma permissividade muito grande, tanto penso que é o Dal daquele lado, depois o António Silva. Pá, e o Turbino parece-me mal posicionado também, é um grande gol. Sim, sem dúvida. E acho que o Benfica é um resultado justo, porque o Benfica acaba por não criar muito num jogo em que teoricamente seria muito superior e daria um bom poderia golear. grande. Foi o que tínhamos falado aqui já. Também não acho mesmo que esta equipa do Rio Ave seja atrativa de se ver, seja uma equipa que irá competir por meio de tabela. Até pode acabar por ficar lá, mas acho que o Rio Ave vai ter muita dificuldade Agora não até ao ganhou, fim do ano. Ainda não ganhou este ano. mas já também só perdeu. Também já apanhou o Porto e o Benfica. E perdeu outro jogo. Já não sei o que é que foi, mas já empatou com o Benfica e com o Braga. Sim, pois é. Já conseguiu e com o Braga. E o Rio Ave tem uma particularidade que é, nos jogos que empatou, sofreu sempre a acabar, sofreu sempre por 80 minutos. Com o Braga foi. Eu acho que a equipa tem bons jogadores, só que, se calhar, como se fala muitas nacionalidades e se calhar o treinador é novo, também nunca treinou em contexto sénior, é um treinador que ganhou a Youth League no Olympiacos, mas não é um treinador que tinha grande experiência em contexto sénior. Mas acho que o Rio Ave pode ter Nem uma em equipa de contexto de produção. Liga Portuguesa. Sim, nem em contexto de Liga Portuguesa sequer. É um contexto completamente diferente do futebol grego e que é preciso trabalhar muito mais para ganhar os jogos, porque há qualidade e há equipas muito niveladas, há muitas equipas muito niveladas. E principalmente no patamar em que o Rio Ave está, é se calhar o patamar mais equilibrado da Liga Portuguesa. Sim. E onde tem mais equipas com a mesma valia ou com valias parecidas e vai ter que lutar para ganhar os jogos. Se calhar agora passando aqui um bocadinho para o que foi Porto e Sporting, também não querendo alongar muito. Sim. 2 jogos de sentido único, parece. 2 jogos, 2 vitórias por 3-0, sem grandes incidências, quer para um lado, quer para o outro. Apesar do Sporting ter resolvido o jogo tarde e o Porto ter resolvido o jogo cedo. O Porto, eu por acaso estive lá e gostei muito da personalidade com que o Porto entrou em campo. Pressão absurda a abafar o Rio Para mim Ave. é o maior fator desta equipa de Farioli, é a pressão. E é um fator que eu gosto de ver numa equipa e lá está, é nisto que eu consigo dizer que a equipa de Farioli, o jogo que o Porto de Farioli tem, gosto de ver exatamente por esta fase de pressão, que é uma das fases que eu mais gosto de ver num jogo e irrita-me com uma equipa completamente apática na pressão. Não é que às vezes estar apático na pressão não é baixar as linhas ou subir as linhas, porque até podes estar com linhas subidas e estar apático na pressão e estás com linhas baixas e seres muito forte na pressão. Agora, equipas em que parece que nem treinaram, eu acho que a pressão é das coisas que se calhar é mais treinada durante a semana e às vezes consoante a equipa que vais apanhar ou defines sempre a mesma estratégia de pressão, mas hoje em dia cada vez mais se estuda o adversário. Há estudo, há treino e Exatamente. cada vez se adapta mais as equipas ao adversário no sentido de as ferir, não no sentido de proteger. Eu no outro dia vi uma frase, não sei se já falei aqui no episódio também a semana passada, 2 semanas, que a falar que acho que foi o Tomás da Cunha que partilhou isso, que a pressão era o novo 10. Porque Acho que não falámos aqui. a pressão neste momento define os jogos como o 10 antigamente definia, que dita os timings do jogo e neste momento tu estás um pontapé de baliza para a equipa adversária, se calhar pode criar uma situação de perigo para a tua equipa, não é? Exato. E ter os jogadores no sítio certo e ter a equipa equilibrada ou até desequilibrada, mas com o sentido da responsabilidade de saberes que vais entrar ali e que vais pressionar bem naqueles espaços, é meio caminho andado para ter sucesso. E o Fariol tem tido um mérito enorme no sentido de dotar a equipa de armas que o ano passado claramente não tinha e vender aos jogadores uma ideia que, ok, vamos correr muito, vamos fazer golo, principalmente agora nas bolas paradas, porque também já marcou mais golos este ano de bola parada do que na época anterior. Nos 4 jogos, se calhar. Não, muito na época anterior toda, não é? Só em 6 jogos ou 7 fazer mais golos do que uma época toda é sinal de trabalho. Porto marca 2 golos de bola parada. Achas que foi o Kiber que trouxe lá a vontade do Arsenal? Do Jover. Exatamente. trouxe as armas do Jover. Mas acho que o Porto tem um arsenal de bolas paradas. Marcou um golo de canto na primeira, ali ao primeiro poste, na zona do guarda-redes. Depois marcou um ao segundo poste, em qual a Varela está em ambos a condicionar o guarda-redes e depois sai daquela zona. E talvez. Sim, eu acho que no segundo, principalmente o Mista, perdeu ali um bocadinho a cabeça. Perdeu a cabeça. Só olhou para o jogador e quis empurrar o jogador e depois atirou-se para o chão. Exatamente.
porque aquilo não é falta, não é? Aquilo Sim, e aquela bola é de guarda-redes. a bola quase entra à beira do segundo poste. O Samu a cabecear quase cabeceou no segundo poste. Exato. Também na marcação individual, para um jogador, para marcar, eu sei que há treinadores que gostam de colocar alguns jogadores baixos com capacidade física na marcação individual, mas quando é para fazer marcação individual, um jogador que vai entrar no segundo posto, claro, tu nunca sabes onde é que ele vai entrar, não é? Claro. Mas já deu para ver Depois já noutros jogos. percebias. Mas ele colocou o Um animal 3, como o Samu. o ala esquerdo, que é um jogador baixo, que é um jogador algo pesado, me pareceu muito pesado. Eu não sei ao certo o nome dele, sei que é o número 13, jogou ala esquerdo contra o Porto. Também já não me lembro. E ele colocou um jogador com 1,72m, 1,73m na marcação individual ao Samu. Depois ele saltou, o Samu já estava em cima muito. Muito mais em cima do que ele. E aí já não deu para ele disputar aquela bola, não é? Sim, é se calhar também o melhor jogo do Gabriel Veiga até agora. Sim, sim. Não só pelos números, faz 2 assistências e um golo, mas também pelo que ajudou o Porto na criação. Havia a dúvida se iria manter o Moura no 11 inicial ou se já ia jogar o Gabriel Veiga. Acaba por entrar o Gabriel Veiga e é uma aposta justificada. Claramente ganha, não é? Exatamente. E que se calhar até não se dizia que deveria ser ele por estar a voltar de lesão e o Moura por ter a qualidade que todos sabemos que temos, mas acabou por ser uma aposta ganha e opa, acho que já percebemos que o 11 inicial do Porto tem o Gabriel Veiga. Sim. E o Moura o Moura para encaixar, não sei se será já num 11 titular absoluto do Porto, e tendo o Gabriel Veiga saudável e disponível, é para ser usado. O Gabriel Veiga ainda deu um susto aos adeptos do Porto, porque ele, minutos antes de fazer o golo, Estava deitado no chão. ele levou um toque no joelho e ficou ali alguns minutos fora, saiu a mancar, depois entrou, a bola veio ter com ele, marcou o golo. Exato. Deu logo ali uma amostra. Não jogou 90, mas não. Saiu para aí. Ele saiu depois logo. Marcou o golo e saiu logo. Entrou hoje, está aqui o Mora, acho eu. Acho que entrou hoje, está aqui o Mora. E acabou por sair o Gabriel Veiga, acabou por sair também o Pablo Rosário. E entrou o Alarcón. Entrou o Alarcón. Achei interessante. Não mostrou muito, mostrou vontade, claramente. Mas é um jogador que tem escola, não é? E é mais uma opção para o Porto, que precisa. Sim. Neste momento, pessoalmente para extremo, porque agora foi contratar o. Não lembro o nome dele, mas o Caramba. Também pode ser um jogador importante, não vai ser inscrito na Liga Europa, mas foi o Alarcón agora inscrito na Liga Europa. Mas é um jogador que te dá verticalidade, um jogador rápido, agressivo, alto, forte fisicamente. Sim, e o Porto precisava de opções para extremo. Sim. Ele já o conhece. Eu acho que é quase como um Pablo Rosário, esta questão dele vir para o Porto. Não, acho que o Pablo Rosário deve ser um jogador bastante superior. Claro, o Pablo Rosário. E mostrou principalmente, eu gostei muito dele a nível técnico, mas taticamente é um jogador que percebe muito bem o jogo. E é um jogador muito forte fisicamente, e se calhar vale-se muito pelo seu físico, mas tecnicamente tem ali muitos bons recortes. Vai ser quase um Ausnes, o que o Ausnes fazia no Benfica na época passada, e há 2 épocas. Não estou a comparar a qualidade, que ainda continuo a achar que o Ausnes é um jogador bastante melhor, mas é uma má fase também. Sim, mas é esta questão da polivalência e que acaba por ajudar. Mas eu acho que no caso do Ausnes, a polivalência às vezes acaba por ser um handicap para ele, no sentido em que ele poderia mostrar mais na sua posição de rei. E acho que para o Pablo Rosário até é uma coisa boa para ele, porque se calhar como médio não ia ser muito importante para o Porto, e esta polivalência dá-lhe uma importância maior. Pode jogar a central, pode jogar a lateral direito. Ele tem jogado a lateral direito agora. Pode jogar a 8 e a 6. Tem ali 4 posições que pode dar para ele. E que é importante numa época longa. Sim. Agora, para Salzburgo já foram convocados Martim Fernandes e William Gomes. O William Gomes já esteve no banco, não entrou contra o Rio Ave, mas já foi convocado Martim Fernandes e o Alberto. Alberto também já está convocado. Já regressaram os dois, já assistiram com a equipa para a Áustria, e são boas notícias claramente para o Porto. Sim, que estava com 8 ou 9 lesões e agora já vai começar aos pouquinhos a aliviar. Está o Luke de Jong e o Noan Pérez. O Noan já não conta. O Noan já não conta. O Luke de Jong não se sabe ao certo, se calhar mais um mês talvez. O Dennis Gould tem entrado, também não tem entrado nada mal, tem sido um dos jogadores que tenho gostado de ver neste Porto em relação ao ano passado. Acho que é um jogador que tem mostrado principalmente vontade e agressividade no que é pedido quando ele entra,
que é um jogador que entra se calhar quando os jogos estão mais resolvidos, ele tem que agitar ali um bocadinho, também ajudar no processo defensivo e tem ajudado muito nisso. E vai ser a oportunidade dele de mostrar que pode ser uma segunda opção do Porto. Sim, claramente. Acho que pode vir, está a precisar do golo, nota-se que está a precisar do golo, mas pode vir a acrescentar muito a este Porto ainda. Queres passar agora para o Sporting também? Sim, podemos passar agora para o Sporting. Para o Sporting, um jogo se calhar mais difícil até ali aos 60 minutos. Vi muito pouco. O jogo Sporting eu vi principalmente na parte mais a partir dos 60 minutos, quando o Sporting começou a desenrolar mais as coisas, mas é um Sporting que joga bem. O Moreirense tentou contrariar o Sporting pelo lado mais fácil, que foi recuar linhas e jogar mais fechado um bocadinho, de que não é muito comum vermos este Moreirense jogar assim, mas acho que o Vasco Pelho Costa tentou um bocadinho impedir ali que a bola chegasse ali ao pote e ao trincão, mas depois com o cansaço, com não é fácil. os jogadores vertiginosos que o Sporting tem, não é nada fácil, e principalmente o trincão, que está num nível muito, muito alto. É um jogador que dá gosto de ver jogar. O Pote também está a regressar à melhor versão do Pote que nós já vimos. E depois há Luís Soares, que é um trabalhador nato, um jogador que joga para a equipa, apesar de já falamos aqui muitas vezes de a comparação com o Jóqueres é claramente injusta, mas é um jogador que joga para a equipa, que se associa bem, que faz o Sporting jogar bem, jogar limpinho, uma equipa que quando a bola chega ao avançado não empanca, e quando tens aquela qualidade toda atrás, agora com o Kenda ainda melhor. Acho que foi aquilo que falávamos aqui desde o início. É o que ainda tem que jogar, não há muito que lhe fazer, não é? Porque o Geni não tem os atributos técnicos e mesmo a nível de visão de jogo não tem os atributos que o Kenda tem. Pode-se dizer, é mais vertical, mas o Kenda joga melhor para a equipa e faz a equipa jogar melhor. E a entrada do Morita também deu outra lá à equipa. Acho que são jogadores diferentes, ele e o Kosharashvili. Morita com mais pausa, é um jogador que percebe melhor o jogo, e perceber o jogo quando tens o Yulman ao lado que batalha e gosta de meter o passe e mais para a frente até. O Morita é um jogador mais cerebral ali, sabe os passos que cada ocupar, ajuda a equipa sempre a ser mais equilibrada dentro do campo e a ser melhor. E o Kosharashvili também é um jogador que gosta de acelerar e gosta de meter o passe dentro. Ele tem um movimento muito característico, que é aquele que ele recebe a bola, abre o corpo, olha para um lado e gosta de meter o passe dentro do outro lado. Aquele mete o pé esquerdo, mete aquela cortada do outro lado. É um passe que toda a gente gosta de ver, não é? Aquele passe interior, não é? Aquele passe interior que toda a gente gosta de ver. Só que acho que é um jogador que ainda não tem que provar, não está ao nível do Morita e não consegue ter a importância que o Morita tem na equipa do Sporting do Rui Borges, que mais uma vez nota muito positiva para o Rui Borges. E que ainda só perdeu o clássico, não é? Sim. O resto ganhou os jogos todos. Também não, quase um ano já. Vi muito pouco, exato. Vi muito pouco do jogo, mas vi muita gente a falar bem do Vasco Sousa no Moreirense. Sim. Não sei se estivesse atento a isso. É um jogador que pausa sempre bem o jogo, que gosta de conduzir. Também tem aquela síndrome de João Neves, que protege muito bem a bola e ele sabe onde é que tem que pôr a bola para sofrer faltas. Vi muitos adeptos de Sporting a dizer, está sempre no chão. Sempre no chão, porque ele sabe que ali vai ser falta, claro. Porque ele é um jogador que sabe muito bem proteger a bola, e esse jogador de baixa estatura, o meio tem que saber, tem que saber. Acho que está a regressar de lesão e está a regressar bem, e é importante para ele também ganhar confiança. O Moreirense tem uma cláusula de opção de compra de 10 milhões. Acredito que se calhar o Bournemouth tenha a cláusula de opção de compra. Se for exercida, será pelo Bournemouth, não pelo Moreirense. Acho que será a primeira e a última época do Vasco Sousa no Moreirense. Depois ou o Porto, ou o Bournemouth, ou outro clube qualquer, poderá ficar com ele. E acho que principalmente o Travassos também não jogou neste jogo porque está emprestado, mas tanto o Travassos como o Vasco Sousa e o Luís Semedo, também o Luís Emir Semedo, que estava no Sunderland no início da temporada, são 3 edições de fim de mercado do Moreirense que vem dar mais profundidade e mais qualidade, não é? Muito mais qualidade. O Luís Semedo, um avançado possante, parecido se calhar com o Luís Azué, mas mais refinado. Para ser alternativo ao Schettino, também o Schettino começou muito bem, agora se calhar vai ter uma quebra também, mais de... Também se tivesse tempo como começou. Claro. não era em janeiro, ia para o Porto, para o Sporting, para o Benfica. Mesmo sendo um jogador que já esteve no Braga, já esteve em outros clubes e nunca teve no Vizela, e não teve assim tanta preponderância.
Mas acho que são 3 jogadores que podem acrescentar muito. O Travassos já marcou até o gol mais rápido, se calhar, de um jogador. Pois, eu vi. Ele estreou-se, entrou ao intervalo aos 17 segundos da segunda parte, já tinha feito um gol. Foi um jogador, é um jogador muito interessante também para jogar, quer a lateral direito, quer mais à frente um bocadinho. E acho que o Moreirense tem ali potencial para fazer um campeonato bonito. Agora, se calhar, passando aqui um bocadinho para aquele que foi o jogo da jornada, não é? Exatamente. O derby domingo. Vitória Braga, 1-1. Boa primeira parte, nós tivemos os dois lá. Eu Sim. em trabalho, tu em lazer. Lazer não, é um lazer um bocado estressante. É um lazer que custa, não é? Exatamente. Mas, opa, um jogo, primeira parte boa, uma Sim. segunda parte muito aquém das expectativas, não é? Em relação à primeira parte, então, é sempre um jogo com grande expectativa, mesmo tendo em conta a circunstância em que se encontram as duas equipas, e também já tínhamos falado aqui um bocadinho sobre isso na antevisão. Gostei muito da primeira parte, enquanto o jogo em si, o Braga mais com bola, principalmente antes de fazer o golo, que eu estava mesmo a sentir que o Vitória sofreu, que o Braga estava mesmo a carregar. Mas o Vitória é sempre muito forte nas saídas e sempre. Mas o Vitória até começou melhor. Sim, no, Vitória começa no início melhor. do jogo o Vitória começa bem melhor que o Braga, mas depois ali, acho que o golo foi aos 25 para o gol do Dos Braga. 15 aos 25, o Braga teve ali duas Exatamente. oportunidades que sentia-se que já ia marcar, não é? Mas o Vitória é sempre muito perigoso nas saídas e pronto, acho que foi uma equipa coesa e que soube exercer aquilo que devia ser o plano de jogo do Luís Pinto para este derby domingo. Depois também, no final da primeira parte, poderia ter ficado em vantagem e se calhar guardava a vantagem e ganhava o jogo naquele penalti falhado pelo Nelson Oliveira, que é uma boa defesa do Ornichek também, atenção, mas tem que marcar. Um penalti Tem é que sempre marcar. mais de mérito de quem bate Exato. do que mérito de quem defende. Só se for daquelas defesas mesmo. Exato. É uma boa defesa, mas é um penalti que não é muito puxado também. Sim. E, enfim, nem quero falar muito disso. Mas acho que acabou por ser um bom jogo das duas equipas, um grande ambiente, como sempre, nas bancadas. Aquela coreografia ao início, acho que ficou muito porreira. Os adeptos do Braga também tiveram bem, atenção, é normal, uma deslocação é sempre mais fácil. Não sei se deves ter borrado um bocadinho com o fogo de artifício. Eu fiquei feito tolo. Eu borrei-me. Eu estava lá ao lado mesmo. Eu estava na superior e quando sai o fogo de artifício, não. Eu por acaso estava a escrever e de repente, pum! Ui, que é isto? Estava a mandar fogo aos 30 minutos. Eu acho que não deve ter. Acho que eu por acaso já vi depois no Twitter. Mas foi engraçado porque depois. Sobre porque é que foi, já nem sei porquê, mas acho que era para anunciar a música que iam cantar a seguir. Já não sei. Sei que foi incrível dali a 2 minutos. Depois, 2 minutos depois, o Vitória marcou o golo. Por sinal, grande golo do Mitrovic. É um grande golo, mas eu também. Achas o Ornichek mal batido? Acho mal batido. Não é eu acho que ele pode estar mal posicionado, mas a partir do momento, na minha opinião, os guarda-redes, quando tocam na bola, podiam sempre fazer mais. Sim. Ele tocou na bola. E ele não conseguiu manter a mão firme. Não tens mérito. Não, até é um grande golo, é um golo com muito mérito e é um grande jogo do Mitrovic. Percebo o que tu estás a dizer. Até quando teve pernas, teve muito bem, até 80 minutos. Mas acho que podia ter feito melhor o Ornichek. Acho que é daqueles lances, ele lança-se bem, mantém a mão, mas a mão não fica firme. Sim, e acaba por sofrer. A bola bate-lhe na mão e entra. Parece-me sempre um bocado mal batido. Mas foi um jogo. Depois vingou-se no penalti. Sim, compensou depois. Mas um jogo, 2 partes completamente distintas. Completamente. Segunda parte penosa de ver das duas equipas. Muito fraca, mas o Vitória sempre mais confortável, porque não tem tanta essa pressão de vencer. Como, claro que é um jogo em casa, um derby domingo. Sim, e tem que ter mas não pressão tem, de vencer a equipa não está naquela fase de ser obrigada a vencer este jogo. Tanto pelo investimento do circo Braga, todo que anda a voltar no Vitória neste momento. Sim, claramente. Não sei se viste agora, deves ter visto. O António Miguel Cardoso no aniversário do clube diz que havia muita vaidade no balneário. Os jogadores do Vitória que saíram, os jogadores do Vitória não. Qual é que é a tua opinião sobre isso? Deviam estar os dois calados. Acho que nenhum lado nem o outro estiveram bem. Eu percebo o lado do António Miguel Cardoso porque ele tem que justificar aquilo que fez. Pergunto-lhe, ok, e ele diz: queríamos um plantel mais jovem, com mais fome de vencer. Porque eu, por acaso, tive a curiosidade de ir ouvir as declarações e ele diz: queríamos um plantel jovem, era algo que estava estipulado, com mais fome de vencer. E o projeto do Vitória enquadra-se nisso. E retirar alguma vaidade. Eu acho que no que ele quis dizer com a vaidade foi no aspecto de, se calhar, jogadores mais acomodados.
Sim, mas e não havia é, jogadores que dá para eles ali ganhar e perder era igual. e não é fácil, se calhar, depois de interpretar para os jogadores, percebe? Sim, sim, Acho que é mais aí. mas isso também E, é de. e eu acho que depois a resposta dos jogadores é porque devia haver ali muita coisa atrás que nós também não sabemos. Porque eu Mas acho a que minha se fosse opinião só sobre aquela isso- declaração, eu acho que não levava. Se fosse um ou dois, agora foi Bruno Gaspar, Tiago Silva, Bruno Varela, André Borebkovic. André, Borebkovic, juntou-se ali. Mas eu acho que Todo- se eles querem falar, que falem e que digam as coisas. Porque ninguém os Exato. proíbe de falar, não é de deixar E andar mesmo o António aqueles. Miguel Cardoso, né? Em vez de andarmos a meias verdades, por isso é que eu disse que acho que tanto Sim, um lado sim, como o sim. outro, se é para falar, que falem A deixar abertamente. recados nas redes sociais e depois passado uma hora a apagar. Sim. Acho que é um bocado desnecessário, é completamente desnecessário. Se o clube e neste momento o ambiente no Vitória não está fácil, eles estão a tentar dificultar ainda mais E não as ajuda coisas. nada. É daí é que eu acho que eles não tiveram bem. E até, lá está, os dois lados estiveram errados, mas se calhar os jogadores é desnecessário. Sim, sim, sim. Mas também, por outro lado, Porque o também António percebo Miguel porque Cardoso pode haver ali. perguntaram-lhe e ele falou: tem que justificar, não é o presidente. Os jogadores ninguém Sim. lhes perguntou nada. Isso é Eles verdade. fizeram aquilo de livres e Mas espontânea era vontade. a coisa que eu já tinha dito. Eu acredito é que houvesse ali muita coisa, mas se é para isso que falem, eles não devem Sim. ter, se calhar têm confidencialidade, não aceitaram como Bruno Lage. Não, mas opá, foi um jogo, um bom jogo na primeira parte, um mau jogo na segunda parte, e acho que E tu que és isento, o que é que tens a dizer da polémica que tem havido, que o Braga dominou nas bancadas? Eu pá, por acaso por não acaso acho. não vi grande polémica, mas claro, Mas eu eu não estava achei ali nada. na zona de imprensa e Pois, nós não- estamos ali com o vidro e não Mas- conseguimos, o ambiente do estádio não passa para ali Mas para dentro. eu até estava perto dos adeptos do Braga. E claro, quando vais fora é sempre muito mais fácil criar um ambiente melhor. E cantaram e tiveram bem nas bancadas. Agora, não acho que tenha sido. Já vi jogos do Braga até que tivessem sido mais fervorosos que aquilo e Sim, sim, sim. tem-se criado. Pronto, se calhar também não te aparece muito, mas houve mesmo um alvoroço do caraças. Primeiro porque. Um algoritmo não está muito para aí. Primeiro Não porque dá para ir virado. há sempre aquela discussão em que a bancada, o Vitória na bancada ganha sempre, Sim, sim. e agora o Braga já usar isso como argumento ou aquela picardia. Mas pá, não achei assim uma coisa tão especial no Braga. Já, por exemplo, quando foi lá o Betis, eu estava exatamente no mesmo sítio, aí sim. Portanto, o Betis foi uma coisa Os impressionante. adeptos espanhóis é uma Foi uma, diferença. foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Foi impressionante mesmo. Agora ali acho que até foi muito normal. Mesmo já vi jogos do Benfica e do Porto lá que me impressionaram mais, e do Sporting até, que me impressionaram mais do que propriamente o que fez os adeptos Sim, do sim, Braga. sim. E isto não é por ser o Braga, e não é por eu não gostar do Braga que estou a dizer isto. Até porque já falei aqui bem do Braga muitas vezes. E acho que cada vez mais começam a haver mesmo mais adeptos do Braga e só do Braga. E a fase do clube também ajuda a isso, e é normal. Não é só o Braga, o Brasil Day e os brasileiros, como tem falado. Mas acho que não foi assim tão diferencial e não foi assim tão diferente como se tem falado. Por acaso, como estava Tinha visto ali isso na cabine, estávamos ali na cabine, aquilo é revestido a vidro Pois, e não tem não noção. apanhámos o ambiente, aquilo passa um bocadinho de E não é que o ambiente em Guimarães ande incrível como já foi, Sim. porque eu acho que é sabido que cada vez não tem estado tão mal, mas houve ali fase que o ambiente no Afonso Henriques tinha baixado bastante em relação àquilo que já foi. Eu acho que desde que os White Angels passaram para cima que fica um bocado diferente. Fica um bocado diferente. Olha, mas ficando aqui um bocadinho no Braga, o Braga acho que continua, são 4 jogos sem ganhar para o campeonato, são 3 empates e uma E que assim derrota, continua. e acho que o Carlos Vicente já está com a cabeça à prémio. E E é hoje, eu acho que é hoje que se decide. hoje já foi a Feyenoord. É que o problema é que a próxima sequência de jogos há a Feyenoord agora, depois recebem o Nacional, que é uma equipa difícil e que já montou bem o jogo contra o Porto, criou dificuldades ao Porto. Fora também. Não, jogou em casa outra vez. O Braga jogou em casa. Não, o Nacional fora. Foi no Dragão. Sim, Foi no é isso, Dragão. sim. E depois vai ao Celtic e vai ao Alvalade. Esta sequência de 4 jogos tem tudo para correr mal para o Braga. No momento E a que questão está, é que tem tudo para correr mal mantendo o Vicens, e mesmo trocando não é fácil Sim, entrar sim. nessa sequência de e jogos. acho que se trocarem vai ser só ir no Sporting, porque há uma achas paragem a seguir. achas que Sim. vai até. Porque há uma paragem a seguir, há uma Ok. paragem para as seleções e Sim, se calhar se fosse para trocar já tinha trocado esta semana, não? Opa, não, esta semana Se tem perdido.
Tem perdido, sim. Mas esta semana também, a nível de depois de empatar, acho que não trocava. Porque, pronto, agora é um Claro. empate em casa do maior rival. É um bom Não é, resultado para o não é um Braga. mau resultado. O Braga também já não tem vencido. No último ano também não venceu em Guimarães. Por isso, quando venceu foi aos 96, com o gol de Rony Lopes há 2 anos. Também não precisamos falar disso. E pá, não tem sido um grande Braga. O Braga muito previsível. Agora, até naqueles primeiros minutos, aqueles 15 minutos, dos 15 aos 30, antes do gol do Vitória, conseguiu ser um Braga que criou muitas dificuldades ao Vitória, com o Zalazar e o Horta ali a procurar espaço entre linhas e a romper, até a fazer rupturas entre central e lateral, mesmo o próprio Gorbi a fazer essas rupturas, conseguiu criar alguma dificuldade ao Vitória, mas depois a equipa apaga-se muito rápido e não consegue ser consistente durante o jogo. E tem lives de grande qualidade e depois tem lives de mediocridade também em muitos aspectos do jogo. E acho que ainda não me convence e é difícil, vai-me ser difícil o Vincent convencer. Sim, e acho que uma coisa que também devemos referenciar do Braga, que mais uma vez, e a ver o jogo ao vivo, acho que nota-se mais é o João Moutinho. Para mim, é impressionante. É impressionante. É impressionante aos 36, aos 38 até, se calhar. 38, 39. 38, 39. A importância que o João Moutinho ainda tem no jogo do Braga, para mim foi surpreendente, não porque já estava à espera, mas ver que a magia ainda continua ali. É um jogador que, quando vem para o Braga, falou-se de voltar para o Porto também, e acho que claramente tinha acrescentado imenso no plantel do Porto na altura. Se calhar este ano já não. Não, e já também acrescentava. Também acrescentava, Caramba, que claramente. Acrescentava Caramba, que claramente, mas acrescentava. não é, já não teria o tanto impacto como Sim. poderia ter na altura em que voltou ao Braga. Porque, opá, para mim é dos melhores médios portugueses que eu me lembro de ver jogar. Acho que sempre foi um jogador um bocado underrated. Também na seleção apanhou ali várias seleções de um nível abaixo e em que se calhar também não se dava tanto destaque ao João Moutinho, que para mim Mas é da campeão geração, europeu. exato, e da geração que eu vi jogar é dos melhores. Para mim é mesmo dos melhores. É o melhor, para mim é o melhor. Média. Sim, pronto, Agora temos apareceu Bruno Vitinha, não é? Fernandes, Vitinha. Apareceu o Vitinha, mas acho que o Moutinho é impossível haver um jogador que com a idade dele e com o que ele ganhou, andar ali em Braga a fazer o que ele faz, Sim. é que ele é com bola, é sem bola, é um jogador, ele ganha os duelos todos, ele vai aos duelos. Eu não me lembro de ele falhar um passe. Não, é um jogador, joga limpo, percebe muito bem o jogo, não é preciso ensinar nada, e é daqueles jogadores que não é daqueles jogadores que pagas o bilhete para vê-los jogar, mas já que pagaste o bilhete é o melhor que está em campo, Exato. não é? E o meu sentimento ali, enquanto adepto do Vitória, estava a ver o jogo, obviamente a torcer pelo meu clube, e a bola chegava ao Moutinho e ficava assim: porque é que eles têm aqui este gajo, meu? Ele não perde a bola. Se fosse outro gajo aqui, a sensação que eu fiquei era que se o Braga naquele jogo tivesse ali outro jogador no lugar do Moutinho, o jogo teria sido mais equilibrado e o Vitória teria conseguido estar mais por cima do Braga, porque era o Moutinho que pautava o jogo todo do Braga, principalmente com bola. A inteligência hoje em dia, a inteligência dentro do campo é muito difícil de encontrar e o Moutinho consegue conciliar isso com uma qualidade de passe acima da média, uma capacidade física que para a jogabilidade dele não é muito comum. E lá está, estamos a falar de um jogador já em fim de carreira. Sim, claramente em fim de carreira. Opa, acho que o Braga vai continuar a ter dificuldades. E o Vitória também. O Vitória também. Mas o Vitória, se calhar, agora com menos pressão e com um plantel fechado para trabalhar, vai ser melhor. O Braga tem muitos lesionados, tem esse problema. E o Vitória agora tem a contrariedade de 4 semanas. O Gustavo Silva. O Gustavo, que é o maior agitador, se calhar, neste momento da equipa do Vitória. Mas o Braga, por exemplo, o Dorgueles, o jogador que tem o peso dos 13 ou 14 milhões em cima e não conseguiu mostrar nada, porque teve naquele início da época, entrou logo na equipa, depois lesionou-se, ainda não voltou, não se sabe quando é que vai voltar. Paulo Oliveira agora lesionou-se também e o Braga no centro da defesa tem tido algumas dificuldades. Opa, vai ser um campeonato duro para as duas equipas e acho que estes próximos 4 jogos vão definir muito do que pode ser a época do Braga. Agora, Bola de Ouro, já estivemos aqui, já falámos de Vitinha e tal. Podia ter sido ele. Qual é que é a tua opinião acerca da Bola de Ouro? Para mim, claramente, teria que ser um jogador do PSG. Ou o Vitinha ou o Dembélé. E eu, pessoalmente, dava ao Vitinha, porque adoro ver o Vitinha jogar, adoro ver também a interferência, que agora como estávamos a falar também um bocado como a Moutinho, a interferência que ele tem no jogo,
a inteligência do Vitinha dentro do campo, e para mim o bolador era o Vitinha. Agora, todos sabemos como é que funcionam estas coisas, é France Football, e Sim. tinha ali a oportunidade de E houve uma dar ao campanha muito Dembélé. grande, mesmo do E próprio atenção- PSG e e do atenção Luís que- Henrique para ganhar Dembélé. Atenção que acho que o caso do Dembélé também deve ser exaltado, porque foi um jogador que, quando apareceu, era um fenómeno. Vai para o Barça por uma transferência, acho que foram 120 e tal 120 milhões na milhões, altura, sim. e teve o impacto que teve no Barcelona, que não foi nenhum. Muito castigado com lesões. Acredito que também psicologicamente deve ter passado ali um muito mau bocado. E aquilo que o Luís Henrique faz com o Dembélé é E ele próprio já transformar assumiu um que- jogador desacreditado num boladouro. Acho que também é de se exaltar. E o trabalho dele nesta época também acho que foi E espetacular. ele próprio também chegou a Nesta época, neste assumir, ano. que se calhar não se cuidava tão bem, ficava a tentar Sim, a sim. jogar Playstation, comia, mandava vir muitas vezes fast food, e essa mudança de hábitos, essa mudança de chip aliado a um treinador que confie nele, acredite nele e que E consiga. que lhe dê outra perspectiva do jogo. É aquela E- questão de vender a ideia, tipo, ele não conseguiu fazer isso com o Mbappé. O Luís Henrique não conseguiu fazer isso com o Mbappé. Sim, Tipo, sim. vender a ideia que tu tens de correr, tens de ser o primeiro a correr. E eu, por acaso, vi há pouco tempo o documentário do Luís Henrique e é essa questão. E ele falava muitas vezes com o Mbappé e dizia-lhe: tu tens que ser o primeiro, tens que dar o exemplo, tu és o melhor, tens de dar o exemplo aos teus colegas E aquele de ser o primeiro a correr. famoso vídeo do Michael Jordan. Sim, sim, sim. Tens de ser o primeiro a correr. E o Mbappé não acreditou nisso. Não conseguiu vender a ideia ao Mbappé. Mas conseguiu vender a ideia ao Dembélé. E o Dembélé acabou por ser o melhor do mundo. Para mim, também não teria sido o melhor do mundo, porque o melhor jogador, o jogador que jogou o melhor futebol em 24-25 foi Vítor Machado Ferreira. Vitinha para mim Então, foi o mesmo o melhor jogador do mundo. Teve interferência clara na Liga das Nações, na Champions do Campeonato Francês. Foi um jogador, foi pau para toda a obra. Teve nos grandes momentos, não sacanhou, decidiu. sim. Final da Champions, claro que o Dembélé também tem a sua defesa na final da Champions, na meia final, mas é um jogador Tinha que um título a mais. sim, tem o título, mas os títulos, pá, Mas eu conta, dou de mas barato, conta. sim, eu A dou de questão é que barato, conta. dou de barato os títulos, mas acho mesmo que o Vitinha foi o jogador que jogou o melhor futebol nesta época desportiva e acho que merecia ter sido ele. Claro que o próprio PSG, Luís Henrique, Sim, a houve uma França, a campanha. France Football, houve a campanha mais para o Dembélé, também tinham que escolher um, não é? Claro. Escolheram o Dembélé, se calhar o Vitinha, não sei como é que vai ser a época do PSG, mas se o PSG fizer uma época igual e Se calhar dessa vez é para o Vitinho. Portugal fizer figura no Mundial, veremos, não é? Veremos como é Sim, que se o Vitinha não volta a ser candidato a Bolador. Agora, acho que foi justo. Se calhar o Vitinha não está em primeiro, tem que estar em segundo. O Yamal fez Também uma grande acho. época, mas não está ao nível do Vitinha ainda. Também Não acho. está- a nível de. Claro que o Yamal é um fenómeno, não vamos. Mas não para vamos ti, dizer quem é que foi o maior injustiçado? Eu me era injustiçado, pá. Eu já falámos aqui em off antes Para mim, acaba por ser. Pronto, tu é o Nuno Mendes, não é? Sim, para mim eu não. Eu acho que o Pedri acaba por estar também numa posição Sexto? Não. 11º. É? 11º. Por Ok. isso, acho que por exemplo, o Nuno Mendes tinha que ficar à frente do Hakimi. É claro. Sim. E não ficou. O Hakimi ficou em nono e o Nuno Mendes em 10º, Uhum. não foi? Mas acho que o Pedri podia entrar ali no top 7. Foi um Ok. jogador decisivo. O Rafinha, para mim, teve mais impacto no Barcelona que o Yamal. Claro que o Yamal é um fenómeno, mas teve oscilações durante a época. E o Rafinha, nos momentos mais difíceis do Barcelona, foi ele que Teve lá. apareceu. E foi um jogador que, claro, não vamos comparar o Rafinha com o Lamine, mas eu acho que o Rafinha, naquele Barcelona, na época passada, foi melhor que o Lamine. E foi mais decisivo que o Lamine. É um jogador completamente diferente, um jogador que, se calhar, nós estamos mais capazes de falar sobre isso porque lembrámos-nos de eu ver jogar no Vitória, no já. Sporting. Já conhecemos o Rafinha há muito tempo. Um jogador que nunca pensámos, nunca ninguém pensou que o Rafinha Que ia chegar a esse pudesse patamar. estar na luta pela Bola de Ouro. Mas o que é certo é que ele esteve e podia ter sido ele a ficar ali no top 3 também. O Rafinha já não sei, Claramente. não sei se foi sétimo, Quinto, acho que sim. pá, nem sei bem. O Salah também teve meia época boa, mas depois caiu muito. Mas acho que a maior injustiça acaba por ser
para o Pedri podia ter entrado ali mais para baixo um bocadinho, e o próprio Nuno Mendes também, claro. Sim. É um jogador, eu gosto do Pedri, agora há muito essa comparação Pedri e Vitinha, eu gosto muito dos dois, acho o Vitinha superior neste momento, mas o Pedri veio logo a seguir, e é o segundo melhor do mundo na posição dele. Sim. Acho que faz sentido. Pá, acho que é preciso. A bola de ouro também perdeu um bocadinho o significado, não é? Já Há muitas pessoas há que muito dizem tempo. que a bola de ouro devia ter acabado quando o Messi e o Ronaldo deixaram de jogar, porque eles habituaram-nos a coisas Que não são normais. que não são normais, claro. Eu cresci a ver, pronto, nós nascemos os dois em 2002, a partir do momento que já estávamos lúcidos a ver futebol, Foi Messi e foi Ronaldo. Messi e Ronaldo sempre. E ninguém se intrometeu nessa luta, até depois ganharam o Modric. Mas Exato. também, Que na altura também já é Podia- duvidoso. sim, podia ter sido para o Ronaldo, claramente. E acho que há ali alguma perda de significado da bola de ouro, porque nós já vamos olhar com outros olhos para Sim, mas o significado do troféu, não é? eu acho que vai ser até engraçado agora no sentido de já não vai ter que ser uma época completamente Sim. estratosférica para se ganhar a bola de ouro, e é o que tem acontecido e é o que é normal. Nós é que estamos habituados a outra realidade que tão cedo não voltamos a ver. Eu acho que o Lamine tem um potencial gigantesco, mas acho difícil nos próximos 20 anos aparecerem outros dois extraterrestres como aquele. Sim. Acho que neste início da época, por exemplo, vemos um Mbappé muito motivado Sim, para com ganhar, muito golo e mas acho que a equipa do Real Madrid não vai ter pedal para ganhar a Champions. vamos ver. Pá, também não é daquelas coisas, nunca se pode apostar contra o Real Madrid, É mas isso mesmo. eu não meto as minhas mãos no fogo Não. pelo Real Não, Madrid. mas também por ninguém neste momento. Sim, se calhar se tivesse de dar as equipas mais preparadas neste momento, se calhar seria o próprio Barcelona, o PSG, o Inter não, este ano está completamente fora dela, não é? E se calhar o Barcelona, o PSG, o Arsenal para chegar ali àquelas E fases Liverpool, mais não adiantadas, dás? Liverpool também, sim, mas se calhar um nível abaixo do Arsenal, pelo que o Arsenal já mostrou em competições a eliminar, que tem estado muito forte, principalmente Sim. na Champions, tem estado muito, muito forte. O ano passado fez o que fez com o Real Madrid, Uhum. e acho que foi uma demonstração de força, mesmo para dentro, propriamente para dentro, que mostrou força para conseguir ser novamente candidato este ano, apesar de não ser uma equipa fantástica. E pronto, não vamos falar disso, mas queria só deixar a nota: os clássicos em Inglaterra, principalmente aqueles mais claros dos últimos anos entre o City e o Arsenal, têm sido aborrecidos ao mais alto nível, que é um jogo muito previsível. Claro que há sempre ali alguma coisa, uma pontinha de emoção, o Arsenal a marcar a acabar e Mas tal. estás à espera de um grande Estás jogo, à espera de um grande jogo e e tens tens um ali joguinho. um jogo tático entre dois treinadores que se conhecem bem e que se vão anular, e não há há procura de anular o adversário, não há procura de tentar explorar os pontos fracos do adversário e entrar ali de uma forma disruptiva dentro do jogo. E acho que tem-me desiludido um bocadinho também esse ponto do futebol inglês. Olha, agora se calhar vamos aos destaques. nossos destaques. Opa, Já fizeste as neiras. é lá. Queres que eu Queres começar comece? tu? Posso Podes começar tu. começar. O meu destaque desta semana vai para o melhor jogo que houve neste fim de semana, que foi o Grenal 448. E, Imagina, já é o jogo 448 entre aquelas duas equipas. O Grenal, para quem não sabe, é Grêmio Internacional, é uma das maiores rivalidades do Brasil. Eu acompanho bastante o futebol brasileiro e principalmente o Grêmio. Sou adepto do Grêmio no Brasil, entre aspas, não sou adepto do Grêmio no Brasil. E foi um jogo, imagina, para dar um contexto, no futebol português imagina um derby do Minho ou um Benfica-Porto, em que está 0-0, há um penalti ali muito discutível, marca-se penalti, que nesse caso foi para o Internacional faz 1-0, o Grêmio logo a seguir empata, depois há outro penalti discutível ainda na primeira parte que faz o 2-1 Internacional, o Grêmio empata antes do intervalo. A primeira parte acho que teve 17 minutos de compensação, uma coisa assim. Depois começa a segunda... para o futebol sul-americano. Exato. Começa a segunda parte, o Grêmio até teve melhor, o Inter depois vai para cima e o Grêmio num contra-ataque faz o 3-2, isto em casa do Inter, e o Grêmio já não ganhava há 8 clássicos, mas isto também são 2 anos lá, isso também não é assim. Estadual. Então os dois, um em 14º e outro em 13º, ou seja, não, estão os dois numa fase má. Depois o Grêmio tem uma expulsão também duvidosa,
do Arthur, conhecido por nós todos. Arthur Melo. O Arthur Melo esteve na Juventus e no Barcelona. E acho que é o segundo jogo desde o regresso ao Grêmio. E depois aos 90+6 o Internacional tem outro penalti que é batido, Terceiro do jogo. que é batido aos 90+11 ou 12 e manda a bola ao poste e depois na recarga o Borré manda para fora. Com a baliza completamente aberta. Foi dos jogos que eu mais me diverti a ver nos últimos tempos de longe. É isso. Opa, acho que o futebol brasileiro ainda traz essa diversão. Apesar do futebol não ser nada. É penoso, é penoso. É penoso. É penoso, mas eu gosto Eu de não ver. considero penoso. Há muita qualidade individual. Sim, há isso, talento. sem dúvida, sem dúvida. No futebol brasileiro há talento. É um jogo completamente anárquico, não é? E os meus amigos dizem muitas vezes, pá, como é que consegues ver aquilo? Divirto-me. Eu vejo pessoas dizer, divirto-me a ver aquilo. Nem é questão, não é um jogo que eu gosto de ver pela tática, não é um jogo de Champions, ou um campeonato, não é uma Premier League. Pronto, agora falamos da questão dos clássicos, que acho que tem até havido mais jogos bons quando não são clássicos na Premier League do que propriamente os clássicos. Mas não é um jogo super interessante de se ver a nível tático, pá, mas é engraçado. Muitas vezes literalmente é engraçado de se ver ali alguns jogos no Brasileiro. Apesar de haver muita qualidade mesmo. Sim. Opa, o meu destaque, nós estamos a falar nisso também para eu trazer aqui como destaque, é o Gil Vicente. O Gil Vicente continua a ter um bom arranque do campeonato. Esta semana venceu o Estoril. São 13 pontos em 18 possíveis, sendo que perdeu com o Porto e empatou com o Famalicão. Exatamente. E só sofreu com o Porto. Sim, só sofreu golos com o Porto. Pá, é um início fantástico do Gil Vicente. César Peixoto finalmente a tentar conseguir alcançar o potencial que já lhe era apontado há algum tempo. Teve um início muito bom no Moreirense, depois, claro, o Moreirense agora se calhar já está um bocadinho diferente, mas é um clube muito, muito estranho e muito difícil de treinar, mas tem emergido muito talento em Barcelos e tenho gostado muito de ver o Gil. Já vi 2 ou 3 vezes ao vivo este ano e fiquei com essa sensação que o Gil é uma equipa que prepara bem os jogos. Com o Porto, chegamos a falar aqui que o Gil anulou muito bem o Alavarela, o Porto teve que descobrir outros espaços, não teve um jogo fácil. Em Braga também estive lá, um jogo muito, muito bom do Gil, muito personalizado, faz um golo espetacular, um grande golo no Gil Vicente. Agora, novo bom jogo, volta a marcar o Pablo, o Joelson estreia-se a marcar. Eu vi com o Moreirense em casa também, em casa do Gil. E também foi um grande jogo do Gil e acho que já se começa também a ver, além do Pablo, a magia de Luís Esteves no meio campo do Gil Vicente. Eu homem tinha batuta na mão, não é? Exatamente. Faz. E eu tenho gostado muito do meio campo do Gil Vicente, tem jogado o Luís Esteves, o Cáceres e o Santi Garcia. Às vezes joga o Santi Garcia mais à frente, quem joga mais outra vez joga o Luís Esteves mais à frente, e é um meio campo que se complementa muito bem. E o Cáceres também tem gostado muito. É um jogador que recupera muitas bolas, um jogador agressivo, mas que joga bem. O Santi é aquele jogador, se calhar um 8,5 que tem chegado à área, gosta de aparecer também nos corredores, a fazer retornos de linha. Bom jogador. Luís Esteves com a batuta na mão. O Murilo veio acrescentar muita coisa, muita dinâmica de corredor ao Gil. 2 laterais direitos bons, o Everton e o Zé Carlos, tanto quando joga um quando joga o outro, tem estado muito bem. Os centrais têm estado muito bem, o Elimbi e o Boatu. 2 centrais. O Elimbi tem potencial para ser jogador para grande. Apesar do ano passado teve no Gil Vicente e praticamente não jogou, e ele tinha sido contratado depois da saída do central que foi para o Copenhaga, do brasileiro. Já não me estou a lembrar do nome dele. Sei quem é, mas já não lembro do nome. Mas ele foi contratado para o lugar dele. E do Coná, que já falamos. Mesmo à esquerda, do Coná, um excelente início da época do Coná, um upgrade muito grande ao Santa Cruz que estava o ano passado. O Pablo tem feito golos. O Gustavo Varela agora fez a assistência para o gol do Joelson, 2 jogadores que o Joelson fez a estreia. O Gustavo Varela tem entrado e tem sido um Gil muito agradável de ver e pode ser uma grande surpresa. Tem um na baliza que já é uma certeza no nosso campeonato. Nem é preciso falar muito do Andrew, porque é uma certeza, já tem mostrado muita coisa boa aí no campeonato português. E fica esta recomendação: vejam o Gil. Exatamente. E uma boa assistência na bancada nos últimos jogos também. Muito bom público também, e a malta de Barcelos também merece uma época tranquila. É um clube muito que sabe receber bem. Nós, inclusive, tivemos lá no jogo do Vitória, não foi no jogo do Gil, mas gostamos muito de estar lá. Acho que é um grande clube e merece pelo menos entrar na luta dos lugares europeus. É isso mesmo. Olha, por hoje está feitinho.
Já estamos aqui. Exagerámos aqui um bocadinho, quase perto de 1 hora. Mas é isto. Olha, fiquem desse lado. Até à próxima. E tchau. Obrigado. Onde é que se vê? 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 Palavras para quê? Já toda a gente sabe onde é que se vê. A emoção está de volta e já todos sabem onde é que se vê. Onde é que se vê? É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. Adere já na tua box.